Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu gostaria de convidar você a preparar o seu coração. O assunto que será abordado hoje, ele irá nos confrontar. O assunto que iremos abordar hoje irá nos permitir fazermos uma introspectiva da nossa vida e respondermos para nós mesmos: será que eu tenho sido um crente, um cristão autêntico? Será que eu tenho seguido as pisaduras de Cristo? Até onde estou disposto a sofrer pelo Evangelho? Eu sou Nadson Pereira. Eu convido você a ampliar a sua visão. Como ser um cristão autêntico? Esse é o tema desse vídeo de hoje. Eu gostaria de convidar você a fazer uma viagem, a navegar comigo agora, lá para a Índia. De uma forma virtual, é claro, para conhecermos um pouco desse povo, para conhecermos um pouco da sua cultura, para conhecermos um pouco das suas crenças e das suas origens. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo, só perdendo para a China. A Índia existe cerca de 1.300.000.000 habitantes. A sua origem é o hinduísmo. Cerca de 80% da população são hindu. Na Índia existe cerca de 33 milhões de deuses. Inclusive, alguns animais são consagrados deuses, como por exemplo, a vaca. A vaca, ela é por lei proibida de matarem. O leite da vaca não serve para consumo. O leite da vaca, ele não pode ser consumido. O leite da vaca, ele serve para ser oferecido como oferenda aos deuses. O macaco, por sua vez, também é considerado um deus na Índia. Ele, segundo a crença indiana, é o deus dos ventos. Os ratos, por sua vez, eles também são consagrados como deus na Índia. Os ratos, por sua vez, simbolizam os ancestrais reencarnados no rato. E existe um templo onde vive milhares e milhões de ratos espalhados. Bom, outra curiosidade é as castas. O que significa casta na Índia? Significa um grupo de pessoas, significa um nível social de pessoas. Como, por exemplo, no nosso país existe a classe alta, a classe média e a classe baixa. Na Índia existe o nível 1, que são considerados o cabeça, o topo. Existe o nível 2, que é considerado os braços, estão abaixo do nível 1. O nível 3 são considerados as pernas. E o nível 4 considerado os pés. Bom, ainda existe uma outra classe chamada Dalit. E os Dalit são o povo menos favorecido. O povo mais desprezado na Índia. É considerado como um povo rejeitado de uma certa forma. Segundo o hinduísmo, os Dalit, nasce Dalit e morre Dalit. Ou seja, não há um progresso nessa classe. Porém, o Evangelho chegou na Índia e cerca de 60% dos cristãos na Índia são Dalit, uma classe menos favorecida. Quando o Evangelho chega na Índia, chega também a sua carta de alforria, chega também a sua liberdade, chega também a sua luz no fundo do túnel. Eles entendem que eles não são mais desprezados. Ser um cristão na Índia, saindo do hindu, é correr risco de morte. Pois quem sai do hinduísmo para o cristianismo sofre represália.
Bom, existe um testemunho de um jovem que ele aceita Jesus, larga o hinduísmo e ele deseja ser um obreiro. Porém, para ele ser um obreiro, ele precisa passar por uma capacitação espiritual, ele precisa ter acompanhamentos, ele precisa ter ensinamentos bíblicos para que ele possa ser um obreiro aplicado e aprovado na Índia. Depois de pronto, ele tem uma incumbência de ir para uma aldeia e pregar o evangelho. E esse jovem, depois de capacitado, pronto, apto para o evangelismo, apto para missões, esse jovem foi designado para uma aldeia que tem uma distância a ser percorrida de 15 quilômetros para ir e 15 quilômetros para voltar. Chegando lá, ele começa a pregar o evangelho. Chegando lá, ele começa a falar do amor de Deus, ao ponto que os extremistas vêm pregando e dão-lhe uma surra. E prometem que se ele voltasse naquele lugar, ele seria morto, ele e a sua família, todos queimados. Ao sofrer essa ameaça, ele volta para casa. Porém, para a surpresa de todos, no dia seguinte, esse jovem obreiro estava pregando o evangelho na mesma aldeia. Outro testemunho que eu gostaria de contar é de uma jovem, uma adolescente de apenas 11 anos. Depois de receber uma cura na igreja em que sua tia frequenta, decidiu entregar a sua vida a Jesus. Depois que ela entrega a sua vida a Jesus, ela chega em casa, ela recebe uma surra do seu pai, ela recebe uma surra da sua mãe, e ela é expulsa de casa, apenas por aceitar a Jesus. Essa jovem, o desejo maior dessa jovem é que a sua família encontre Jesus e seja salvo. Uma outra mãe que, porque aceitou Jesus na Índia, ela teve como represália a morte do seu esposo e a morte do seu filho pelos extremistas. E não só se dando por satisfeito, ainda colocaram a culpa nela pela morte dos seus familiares. Mas com todos esses testemunhos, o que mais me chamou a atenção, que todos esses testemunhos que foram mencionados, todos eles não pediram para sair da aldeia, eles não pediram para se mudarem de estado, de país, eles não pediram que pudessem tirá-los dali, dar uma boa casa, dar um emprego digno, não. Todos os depoimentos que foram citados aqui, eu ouvi uma única só voz dizendo: o meu desejo é que os meus familiares se salvem. Esse jovem que levou uma surra na aldeia, ele pediu ao Senhor que pudesse conceder a ele pelo menos 100 almas. Essa criança que apanhou dos pais, o desejo dela é que a salvação alcance a vida dos seus pais. O desejo dessa mãe que sofreu a represália de ter o seu esposo e seu filho morto, o desejo dela é que a salvação alcance aos povos da Índia. Bom, o que eu entendo com isso é que esse povo, ele tem muito a nos ensinar na sua questão de fé, fidelidade e, de fato, comprometimento com o reino de Deus. Mas talvez exista muitas pessoas que para elas está muito bom ter uma casa, ter comida em casa, e quando se levanta algum vento, alguma dificuldade, elas logo começam a se desesperar. Elas logo começam a abandonar o barco. Elas logo começam a jogar a toalha. Mas esse povo, não. Primeiro, esse povo, eles não conhecem fartura. Esse povo não conhece luxúria. Esse povo não conhece tranquilidade e paz. Esse povo,
ele só conhece a violência, ele só conhece a opressão, ele só conhece a morte. Mas, contudo, nada roubam deles a fé. Mas o maior desejo dele é que exista salvação na Índia. O maior desejo dele é com almas. Que esse vídeo ele possa nos fazer entender um pouco melhor de quem temos sido dentro do Evangelho. Será que temos nos preocupado mais com os nossos problemas? Será que temos nos preocupado mais com o nosso bem-estar? Será que temos nos preocupado mais com as nossas finanças, os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos desejos? Que você se preocupe com isso, sim. Porém, não esqueça de que o nosso objetivo nessa terra, temos que fazer discípulos. Eu e você temos que pregar o Evangelho, custe o que custar. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe de assumir a sua identidade. O meu desejo com esse vídeo é que você possa observar um pouco mais a sua volta. Observar um pouco mais a humanidade que, nesse tempo presente, tem perdido salvação. Pessoas que têm perdido salvação nas drogas. Pessoas que têm perdido salvação na prostituição. Pessoas que muitas das vezes estão do nosso lado e nós sequer ousamos em falar do amor de Deus. Que eu e você, nós possamos nos desprender um pouco mais da nossa vida física e atentarmos um pouco mais para a nossa vida espiritual. Que esse vídeo ele possa ter falado com você. Me ajude a fazer com que esse vídeo possa chegar a alcançar o maior número de pessoas. Você pode fazer isso. Só clicar no botão de compartilhar, dando aquele joinha para você receber, ativar o sininho para você receber as notificações. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Ajude esse canal a chegar às pessoas que de fato precisam ouvir uma palavra como essa. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu te aguardo no próximo vídeo.